A guerra entre Rússia e Ucrânia acaba de entrar em uma nova fase de escalada. Depois de um cessar-fogo temporário no fim de semana, Moscou lançou o que autoridades ucranianas consideram um dos maiores ataques desde o início do conflito. Mais de 15 drones e dezenas de mísseis foram disparados em pouco mais de 24 horas, resultando na morte de 22 pessoas e deixando um rastro de destruição em várias cidades, incluindo a capital Kiev. O que torna esse ataque particularmente significativo não é apenas sua intensidade, mas o que ele revela sobre a evolução da guerra moderna. Estamos vendo um conflito que combina armamentos tradicionais com tecnologia de drones, guerra eletrônica e sistemas de defesa cada vez mais sofisticados. É uma nova realidade militar que está redefinindo como as guerras são travadas no século XXI. Em Kiev, as cenas foram devastadoras. Em um bairro residencial, equipes de resgate trabalharam durante horas procurando sobreviventes nos escombros de um prédio que desabou completamente após ser atingido. Moradores relataram momentos de pânico absoluto. Uma testemunha descreveu como a onda de choque da explosão a arremessou para longe, enquanto via um prédio inteiro ruir diante de seus olhos. O que chamou a atenção das autoridades foi a precisão e coordenação do ataque. Os sistemas de defesa aérea ucranianos conseguiram interceptar a maior parte dos drones russos, mas os que escaparam causaram danos significativos em áreas estratégicas. Em outro ponto da capital, especialistas precisaram realizar uma operação delicada para remover uma ogiva de míssil que ficou presa dentro de um apartamento sem explodir, criando um risco adicional para toda a vizinhança. A resposta ucraniana não demorou. Kiev também lançou ataques contra território russo, com Moscou afirmando ter destruído centenas de drones ucranianos. Essa troca intensiva de ataques aéreos mostra como a guerra se transformou em um confronto tecnológico, onde drones e sistemas de defesa antiaérea desempenham papéis centrais. O presidente Volodymyr Zelensky foi direto ao ponto em sua declaração após os ataques. Ele afirmou que a ofensiva demonstra claramente que o Kremlin não tem intenção de recuar e fez um apelo específico para que Washington e Pequim usem sua influência para tentar conter Moscou. Esse pedido revela uma dimensão crucial do conflito. A guerra na Ucrânia deixou de ser apenas um confronto bilateral para se tornar uma questão de diplomacia global. A escolha de mencionar especificamente os Estados Unidos e a China não foi casual. Washington continua sendo o principal fornecedor de armamentos e apoio militar para Kiev, enquanto Pequim mantém uma posição complexa, oficialmente defendendo negociações diplomáticas, mas evitando criticar diretamente as ações russas. Essa dinâmica geopolítica significa que qualquer tentativa de desescalada depende tanto das decisões tomadas no campo de batalha, quanto da pressão exercida nos corredores diplomáticos internacionais. A reação internacional foi imediata. O Reino Unido anunciou o envio de novos equipamentos de defesa aérea para a Ucrânia, reforçando uma tendência que se observa desde o início do conflito. Países europeus continuam ampliando o apoio militar a Kiev, especialmente em sistemas capazes de proteger cidades e infraestrutura crítica contra ataques aéreos. Essa escalada militar acontece em um momento particularmente delicado. Em Roma, o Papa Francisco fez uma crítica direta ao rearmamento europeu, alertando que não se deve chamar de defesa um rearmamento que aumenta as tensões e a insegurança, traindo a confiança na diplomacia. O pontífice também advertiu sobre o uso de novas tecnologias nas guerras modernas, levantando questões éticas sobre o futuro dos conflitos armados. O contraste entre os apelos por diplomacia vindos do Vaticano e a realidade no fronte de batalha ilustra um dos principais desafios do momento atual. Enquanto líderes religiosos e organizações internacionais pedem negociações, a escalada militar sugere que ambos os lados ainda acreditam poder alcançar seus objetivos através da força. A guerra de drones representa uma mudança fundamental na natureza dos conflitos modernos. Esses equipamentos são relativamente baratos de produzir, podem ser usados em grande escala e dificultam significativamente os sistemas de defesa tradicionais. Quando centenas de drones são lançados simultaneamente, mesmo os sistemas antiaéreos mais avançados enfrentam dificuldades para interceptar todos os alvos. Para a população civil, essa nova realidade significa viver sob ameaça constante. Moradores de Kiev relatam noites sem sono, sirenes frequentes e a sensação permanente de insegurança. O impacto psicológico desses ataques vai muito além dos danos físicos imediatos, afetando a moral da população e a capacidade de manter a vida normal em tempos de guerra.
A situação atual também levanta questões importantes sobre o futuro do conflito. Com ambos os lados investindo pesadamente em tecnologia militar e mostrando pouca disposição para compromissos, a perspectiva de uma resolução diplomática a curto prazo parece cada vez mais distante. Os números falam por si só. Em apenas 24 horas, mais de 15 drones russos foram lançados contra alvos ucranianos, enquanto a Rússia afirma ter destruído centenas de drones ucranianos. Essa intensidade de ataques mútuos sugere que a guerra entrou em uma nova fase, caracterizada por ofensivas aéreas constantes e respostas imediatas. O apelo do Papa Francisco por diplomacia, embora moralmente importante, parece cada vez mais desconectado da realidade militar no terreno. No momento em que os ataques se multiplicam e as baixas civis aumentam, as vozes pedindo negociações enfrentam o desafio de convencer líderes que ainda veem na força militar o caminho para seus objetivos políticos. Esta escalada recente na guerra russo-ucraniana demonstra como os conflitos modernos evoluíram para incorporar tecnologias que tornam a guerra mais imprevisível e potencialmente mais destrutiva. Enquanto o mundo observa e organizações internacionais pedem moderação, a realidade no campo de batalha continua a escrever uma história diferente, onde a diplomacia ainda não encontrou espaço para florescer em meio ao rugido dos drones e ao estrondo dos mísseis.